Olá pessoal, vamos fazer um vídeo hoje para essa semana, gravado previamente, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer ao vivo para vocês, mas o vídeo ele deve ser um pouquinho mais curto do que o meu habitual, pelo menos eu espero, porque estou com um pouquinho de dor nas costas aí, eu dei um jeito nas costas e ficar sentado na frente do computador está incomodando um pouquinho. Então, para preservar um pouquinho as minhas costas e o tempo de vocês também, vamos tentar fazer isso o mais rápido possível, resumir ao máximo tudo o que aconteceu, porque aconteceu muita coisa na semana. Bom, vamos lá, vamos começar com uma piadinha que eu fiz aí durante a semana. Eu não lembro agora se foi um biólogo ou uma bióloga que registrou essas fotos de um pinguim albino, aí um pinguim rei albino. Vocês podem ver que a coloração dele é amarelo e branco em vez do preto e branco ali. E isso aí foi logo depois da questão do Trump, as tarifas e os pinguins e tudo mais. E eu comecei a fazer a piada de que os pinguins viraram um super pinguim lendário e... enfim, daí a piada. Mas é um fato interessante aí da gente registrar esse pinguim raro em foto. Mas vamos lá. A grande notícia da semana, internacionalmente falando, foi a pausa de 90 dias que o Trump deu à maioria das tarifas e focou na China. Algumas outras tarifas ainda persistem, mas essa foi a grande manchete ali, que aquelas tarifas aleatórias de conta de padaria que ele fez lá foram todas pausadas. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso no vídeo da semana passada, porque eu não lembro se quando saiu como ele chegou nas contas ali daquelas tarifas tinha sido revelado ainda ou não quando eu fiz o vídeo para vocês. Caso não, deixa eu explicar rapidamente. Eles fizeram uma conta que não tem sentido nenhum, pegando os países no qual eles tinham déficit de transação. Déficit de transação não significa que você está tendo prejuízo. Só significa que você importa mais do que exporta para aquele país. Não tem nenhuma relação necessariamente prejudicial nisso. Ambas as partes estão recebendo o que desejam, né? Mas na cabeça do Trump, cabeça de remela, e do farsante que ele usa como conselheiro, como guru em economia, é um tal de Navarro que, em vez de publicar artigo científico para tentar provar as ideias dele ali sobre economia, não, ele publica livro que não passa por revisão nenhuma. E no livro ele usa como fonte um suposto outro economista, que na verdade o outro economista é só um anagrama do nome dele. Ou seja, a fonte que ele usa para justificar as alegações dele é ele mesmo. Percebem o problema com a coisa? Pois é, mas isso que acontece quando a pessoa precisa publicar em livro em vez de publicar em artigo científico, né? Enfim, mas esse é o cara que é o grande mentor das tarifas do Trump, das ideias do Trump sobre economia, e é tão tapado quanto o próprio Trump. Talvez um pouco menos tapado e um pouco mais vigarista, enfim.
É, E a grande notícia em termos nacionais é que o Bolsonaro teve mais uma vez um episódio no qual ele precisa ser internado e o sensacionalista fez a piadinha: intestino de Bolsonaro se adianta e já está preso. Teve várias variações nessa piadinha, uma na qual o Xandão falava que já mandou prender o intestino e só falta o resto. Enfim, essa piadinha correu bastante aí. Para encerrar o que a gente tem do Bolsonaro, deixa eu só ver os exemplos aqui do que ele, de quando ele foi, cadê? Ah, tá aqui. De quando ele foi internado relativo aí a, ao segmento do processo, né? Ele foi internado quando ele foi chamado para depor. Depois, ele foi internado quando ele passou a ser investigado. Depois, quando ele foi indiciado. Depois, quando ele foi denunciado. E agora que ele virou réu. Mas é só coincidência que ele está sendo internado, né? A questão aí é simples. Ele é internado, ele faz o foto-op dele de coitadinho no hospital, tirando foto lá com a sonda gástrica no nariz. Mesmo procedimento da tal facada, que ainda tem uma foto muito suspeita daquela época, que ele tá com uma sonda gástrica colada do lado de fora do nariz dele com um band-aid. Aquilo ali, me desculpa, mas tá muito estranho. Ele já estava bom e estava se fazendo de coitado, é isso? Por isso que ele não precisava mais da sonda gástrica ali, mas eles ainda queriam fazer foto de coitadinho, é isso? Enfim. A sonda nasogástrica, ela entra pelo nariz e vai pelas vias aéreas ali, chega até o aparelho digestivo, porque esse é o objetivo dela, né? Ela não fica colada com um esparadrapo do lado de fora do nariz. Desse jeito ela é inútil. Enfim. Aí tem a imagenzinha ali que eu coloquei na parte de cima ali, no canto direito. O Xi Jinping lendo Sun Tzu e o Trump lendo A Arte da Guerra. Porque o Trump fica falando, não, que agora a gente está esperando a ligação da China, a gente já colocou as tarifas. Tarifas que começou a 30%, depois foi aumentando até chegar no 125% contra a China. E a China foi retalhando até também chegar no 125%, se eu não me engano. E o Trump... não, que a gente vai esperar a China para negociar, e a China não quer negociar. A China está bem. Quer dizer, ela também sofre prejuízo como qualquer outro país no mundo, mas a China tem condições que permitem a ela lidar com a crise provocada pelas tarifas melhor que os Estados Unidos em vários aspectos. Os dois mais relevantes, um é que os Estados Unidos se isolou de todos os outros países, porque ele saiu tarifando todo mundo, saiu hostilizando os maiores parceiros comerciais dele, né? E o maior parceiro comercial dos Estados Unidos é justamente o foco dessas tarifas aí, que é a China. Seguido do Canadá, União Europeia, México, e ele hostilizou todos esses, né? São os que ele mais hostilizou depois da China.
enfim, mas aproveitando carona nisso aí, a gente tem o Brasil. A China está cortando relações comerciais na medida do que pode com os Estados Unidos, diversificando ainda mais as suas parcerias, né? E isso tende a beneficiar o Brasil e já beneficiou em alguns aspectos. A China já fechou mais acordos para comprar carne brasileira e provavelmente vai estar fechando ainda mais acordos para comprar soja brasileira. Eu acho que a gente já teve um aumento da compra de soja, mas pode vir mais ainda. Isso tudo tende a ajudar o Brasil em termos de exportação. Não existe em comércio internacional, relações internacionais, o mocinho e o bandido. Todo mundo tem sempre um lado de mocinho e um lado de bandido. Então, quando a gente fala em Estados Unidos versus China, não quer dizer que o Trump ferrou com todo mundo, então ele é visto como bandido, mas não quer dizer também que a China seja imaculada, santa, nem nada assim, porque ela pode causar prejuízos à economia global também, né? Dependendo de como as coisas forem, porque as indústrias chinesas estão produzindo da mesma forma incessante que elas sempre produziram, e se elas perdem mercado nos Estados Unidos, elas ainda vão precisar escoar essa produção para algum outro lugar, e se elas, por exemplo, focarem em qualquer outro país, elas esmagam a indústria desse outro país, porque a concorrência não tem como você competir com os preços ali. Então, a China pode causar prejuízo na tentativa de salvar a parte da produção industrial dela ali. Não estou dizendo que ela vá fazer isso e que ela tem a intenção de fazer isso agora, nem nada assim, mas eu estou querendo deixar claro para vocês que não existe santo nessa história, tá? Eu sou muito mais partidário da China do que dos Estados Unidos nessa briga, porque os Estados Unidos é que provocaram todo esse desequilíbrio, os Estados Unidos que provocou a encrenca, e não a China. O que leva a outro ponto importante aí nessa discussão, que dá vantagem à China, que é a questão do BRICS e as outras parcerias comerciais que a China tem. A China tem estabelecido comércio com o mundo inteiro e isso ajuda a suavizar o baque dessa guerra comercial, porque ela não depende exclusivamente dos Estados Unidos ou majoritariamente dos Estados Unidos, como ela dependia antes no primeiro mandato do Trump, onde o solavanco foi bem maior na economia chinesa. Né? E uma outra característica que ajuda a China a sobreviver melhor a essa tarifa, essa guerra comercial, né, é o fato de que ela é um regime autocrático, né? Ela não é um regime democrático. Isso permite que o governo chinês tenha um controle maior da situação que o Trump tem da situação interna nos Estados Unidos. À medida que a tensão aumenta e a população americana se revolta, ele vai ter que prestar contas. A China, por causa do regime dela, nesse sentido tem vantagem, porque ela tem muito mais controle do que os Estados Unidos têm da situação. Não estou dizendo que um regime autocrático é melhor. Eu não sou partidário desse tipo de coisa. Eu sou partidário da democracia. Mas a gente tem que apontar de forma imparcial o que está acontecendo aqui, enfim. Né? Eu sempre vou escolher democracia
frente a qualquer outro regime, né? Então é o meu viés, tá certo, gente? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Durante a semana eu vi algumas pessoas falando e eu tive que corrigir algumas dessas pessoas aí sobre a postura do Brasil em relação a essas tarifas. Eu acho que eu já comentei isso na semana passada, mas eu volto a comentar aqui porque eu vi que algumas pessoas persistiram no erro. Enfim, a gente não pode ir de forma apressada querendo retaliar nessa guerra aí, trocar olho por olho, dente por dente com os Estados Unidos, porque a economia americana é muito mais forte do que a nossa economia. O Brasil, eu acho que agora está na 7ª colocação do ranking das economias mundiais. A primeira posição é dos Estados Unidos e a segunda é da China. E a diferença é brutal do Brasil para os Estados Unidos e para a China. O Brasil não tem condição de competir olho por olho, dente por dente. Então não adianta a gente querer chegar lá e você taxou a gente em 10%, vamos taxar de volta em 10%. E de uma forma cega, porque a gente vai destruir a nossa própria economia fazendo isso. É importante o que o Congresso fez, dando ao Lula a possibilidade de rapidamente ajustar a posição do Brasil nessa situação, mas o Brasil ele tem que agir de uma forma muito mais diplomática, envolver o Itamaraty aí, coordenar os nossos esforços e tentar atravessar isso sem que a gente se destrua, tá? A gente não tem fôlego, economicamente falando, para trocar porrada com os Estados Unidos. Uma outra coisa importante é que a crise nos Estados Unidos, e eu não estou dando conselho para ninguém fazer nada com investimento, tá? Então não venham falar que eu estou dizendo para comprar ou para vender coisa na bolsa, não é nada disso. Eu estou conversando sobre o assunto de uma forma superficial, de uma forma generalizada, não estou entrando em nenhum específico, né? Então, eu não sou um perito da área, então não me levem a ferro e fogo, né? Sempre chequem tudo, sempre confiram com especialistas se vocês vão querer fazer qualquer coisa assim. Enfim, mas voltando. Os Estados Unidos estão perdendo muito a confiança dos investidores estrangeiros, porque o mercado americano se tornou muito instável. Essas decisões mercuriais do Trump do dia para a noite, e a gente já sabe agora que eles vão ser investigados aí por insider trading, né, a equipe do Trump, porque parece que eles estavam comprando e vendendo na bolsa sabendo quando o Trump ia recuar ou quando ele ia colocar tarifa, enfim, e tendo uma ideia de como isso poderia vir a afetar a bolsa, eles estavam agindo de forma de acordo com essas informações privilegiadas, o que vai dar ainda mais pepino para a administração do Trump. Isso vai aumentar a insatisfação da população americana e aumenta o risco de impeachment dele. Uma outra coisa interessante é que o Trump
ele vem recuando nas tarifas para certos produtos. Se a gente for ver, são os produtos dos amigões dele que colocaram ele no poder, as Big Techs. Ele recuou nas tarifas para produtos eletrônicos, o que inclui os smartphones como o da Apple, que inclui chips de computador que são necessários para as Big Techs. E também ele, se eu não me engano, recuou nas taxas dos veículos elétricos ali, que é o grande amigão dele, o Musk. Então, essa coisa está muito para lá de suspeita, né? Porque esse pessoal chegou no Trump e falou, ó, é o seguinte, você está ferrando com a gente te colocou no poder, você quer continuar no poder? Continua amigo da gente, continua fazendo o nosso joguinho aqui, né? Porque o acordo do Trump com as Big Techs era para tirar todas as barreiras que elas tinham, tirar todos os controles que elas tinham, para que elas possam tentar desenvolver a inteligência artificial da forma mais rápida possível. Foi assim que o Trump colocou o Musk ali no poder e deu acesso ao Musk a informações sigilosas ali sobre a população americana, porque eles precisam alimentar as AIs com a maior quantidade de informação possível, e o povo americano foi oferecido como boi de piranha. Só que a coisa nessa briga tá muito brava para eles aí, para os americanos, porque a gente já sabe, o DeepSeek nem é a inteligência artificial chinesa mais avançada, mas quando o DeepSeek surgiu, ele deu um solavanco nas inteligências, no valor das inteligências artificiais americanas. Estou todo enrolado agora, gente. Maravilha, é o cansaço. Porque ele mostrou que dá para se fazer algo relativamente melhor por um preço substancialmente inferior e com tecnologia de chips pior. Porque os Estados Unidos veda a venda de chips de ponta para a China, né? Então a China está trabalhando com uma geração ultrapassada em chips e ainda assim com menos investimento e conseguir um resultado equiparável às americanas. E depois disso teve outras inteligências artificiais na China ainda melhores que DeepSeek aparecendo, né? E agora a gente teve uma notícia recente de que a China criou o primeiro data center de inteligência artificial que fica embaixo d'água para refrigerar a inteligência artificial. Isso ecologicamente é melhor do que a opção americana, que é usar o máximo de energia possível para resfriar os data centers lá, que ficam todos em terra. Quem está acostumado a usar computador e tem sistemas um pouquinho mais complexos, já deu a sua olhada em formas de resfriar melhor o computador, e uma das opções que tem é a refrigeração usando água, né? Então essa coisa que a China está fazendo é levar isso apenas ao próximo expoente, né? Usando a água para resfriar os data centers
de inteligência artificial. Isso reduz o consumo de energia deles, ou seja, barateia o custo de energia dos data centers, e não apenas isso, evita que a China tenha que usar mais combustíveis fósseis para gerar energia e tudo mais. Ela tem condição de se manter mais limpa, enquanto os Estados Unidos está querendo usar mais carvão, está querendo usar mais óleo, etc., para bombar mais energia. E isso leva a toda essa ideia dos Estados Unidos de querer invadir a Groenlândia, o Canadá, porque assim eles vão pegar as reservas naturais desses países e, no caso do Canadá, também abraçar a indústria canadense, porque os Estados Unidos hoje estão severamente desindustrializados. Eles passaram de uma economia industrial para uma economia financeira, já tem décadas isso, que as indústrias se mudaram para fora dos Estados Unidos. O Trump quer reverter isso, mas a curto prazo é impossível. Na melhor das hipóteses, ele conseguiria isso de médio a longo prazo. Só que da forma como ele está fazendo, isso também vai ser impossível. Porque ele é um desajustado que foi com muita sede no pote. Ele está lidando com pessoas que têm uma capacidade de planejamento que ele não tem. Né? A maior parte do mundo é definitivamente mais racional do que o Trump. Me refiro às lideranças, né? Mas enfim, é isso aí, pessoal. Esse foi um resumão aí da semana. Depois, se der, se eu tiver tempo para isso, eu vou tentar fazer um outro vídeo com memes aí durante a semana do que eu fui pegando aqui e ali. E uma outra coisa que eu acabei de lembrar, que eu estava esquecendo de falar para vocês em relação ao Bolsonaro, em parte é zoando o Bolsonaro, em parte é defendendo ele um pouquinho, né? O senador amigão dele que aplicou o remédio nele, Bolsonaro, durante essa crise aí, é veterinário. Então a internet foi a loucura com esse tipo de coisa. Mas para a intervenção que esse cara fez no Bolsonaro, que foi aplicar um remédio, realmente não tem muita diferença. Se você só vai aplicar uma injeção, não tem muita diferença. Basta você achar a veia e aplicar a medicação. Quem vai definir a dose da medicação e qual é a medicação que é apropriada é o médico, não é ele. Ele só aplicou. Então, tecnicamente, não faz diferença. Mas, para fins de humor, faz toda a diferença. Eu ri pra dedéu, vocês podem rir a dedéu, mas, do ponto de vista técnico, não faz diferença. Tá? Então, divirtam-se com a piada de que o Bolsonaro, em parte, foi cuidado por um veterinário, mas é a escolha dele, né? Não me entendam mal. Na mesma situação, se eu estivesse com dor ali, sofrendo, eu tenho um veterinário ali na minha frente com a medicação que foi indicada pelo médico e ele pode aplicar aquela medicação que vai cessar a minha dor. E estamos falando de dor numa escala que a maioria das pessoas não vai compreender, né? Eu não sei exatamente a quantidade de dor que o Bolsonaro estava sofrendo, mas eu estou comparando isso, por se tratar de uma cirurgia, a pelo menos algo num nível equivalente a um cálculo renal, que eu tenho noção do nível de dor que é. E apesar do meu caso, eu consegui controlar isso com dieta e eu raramente precisar de qualquer medicação,
Já teve situações em que eu precisei de medicação e a dor é terrível, tá? Quem tem cálculo renal, vocês podem perguntar para qualquer pessoa que tenha cálculo renal. Quando as pedrinhas resolvem passear, a dor é alucinante. Ela é tão forte que você sente vontade de vomitar. A maioria das pessoas não vê uma conexão de dor com vômito, mas quando a dor é intensa o bastante, você sente vontade de vomitar, tá? Mesmo que você não tenha nada para pôr para fora, a dor provoca essa sensação, tá certo? Então, é dor numa escala que a maioria das pessoas não vai entender. Enfim, eu imagino que o pós-operatório ali do Bolsonaro seja pelo menos mais ou menos nessa faixa, porque é uma situação que a pessoa precisa de medicação mais forte para dor, que é o caso do cálculo renal. Tá? Eu imagino que esteja num nível similar. Eu já passei por cirurgia na minha vida, mas eu era pequeno, eu não lembro qual era a medicação que eu tomei na época. Não faria sentido nenhum na minha cabeça o nome da medicação. Eu tinha poucos anos de vida ali. Eu mal me lembro de qualquer coisa relacionada. Então a última coisa que eu ia lembrar era qual era a medicação para dor que me foi dada na época. Enfim. Mas vocês podem conversar com algum médico aí para ver qual é o tipo de medicação que ele deve estar tomando e ver se é comparável ou não. Não? Tem mais alguma coisa? Eu acho que tinha mais alguma coisa para falar. Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui antes de... sim, tem mais uma coisa do Bolsonaro. O Bolsonaro, como todo mundo sabe, ele foi militar antes dele entrar para a política, ele foi expulso das Forças Armadas e por causa de conhecidos dele na época, ali da ditadura, no tribunal militar, ele escapou, em vez dele ser expulso, perder patente, perder tudo, ele continuou com a patente dele, ele foi aposentado, né? Mas a avaliação dos generais ali, mesmo na época da ditadura do Bolsonaro, é que ele não seguia ordens, que ele era um paspalho, que ele também cometeu um ato ali, ele planejou cometer um ato, dependendo de como você encara a coisa. Eu encaro que quando você já está na fase de você elaborar um plano a ponto de você ter tudo desenhado ali com planta, com não sei o que, para executar, você já está numa fase que só falta as vias de fato, né? Então eu considero ele um terrorista ali, mesmo que ele não tenha levado as vias de fato. Ele planejou explodir a adutora ali no Rio de Janeiro, enfim, na época. Enfim, tudo porque ele achava que ele não ganhava bem o bastante. Esse é o nível da coisa. Mas um dos juízes, eu não lembro quem foi exatamente agora, do Supremo Tribunal Militar, já publicamente avisou que, e isso é da nossa legislação mesmo, do Código Militar lá, se ele for condenado a mais que 2 anos, ele perde esses privilégios militares, ele perde a aposentadoria, perde direito a
a tratamento especial por ser militar e por aí vai. E isso coloca ele numa cascata de uma situação muito pior para ele em termos de confinamento do que ele teria se ele continuasse sendo militar. E o Bolsonaro, ele não foi condenado ainda, mas ele muito provavelmente vai ser condenado a muito mais do que 2 anos, dada a severidade dos crimes que ele cometeu, mesmo aqueles 17 anos que a gente vê alguns dos poucos condenados ali do 8 de janeiro recebendo, são fichinha perto do que o Bolsonaro pode receber, tá? Claro que tem progressão de pena, etc e tal, mas dada a seriedade dos crimes dele, é possível que pelo menos parte disso ele tenha que cumprir em segurança máxima. Aí também entra a coisa de devido à idade, a pena dele deve ser reduzida um pouco também. Enfim, tem uma série de coisas aí, de fatores a se considerarem aí. E aproveitando para só corrigir algo que eu falei na semana passada, porque eu não lembrava a informação exatamente, eu tinha uma lembrança errônea. Do 8 de janeiro, aproximadamente 51% das pessoas que estavam envolvidas ali com o 8 de janeiro, houve um acordo de não persecução penal deles, ou seja, eles saíram sem nenhuma outra condenação. E desses 49% que restou, uns entre 20% e 25% receberam penas de poucos anos. Eu não lembro agora se era de 1 a 2 anos ou de 1 a 3 anos. Então, 75% mais ou menos dessa galera toda fica com um tempo de prisão muito pequeno, ou basicamente não vai ter prisão, porque quando a pena é inferior, acho que a 2 anos, a pessoa não vai para a cadeia, ela fica com restrição de liberdade aí, põe a tornozeleira no manezinho ali, enfim, e ele fica ali cumprindo a pena em prisão domiciliar, com a restrição de liberdade aí e coisas do tipo. Tá? Também a gente tem que levar em consideração que esse pessoal já ficou um tempo em cana aguardando o processo aí, porque não teve alternativa, né? A severidade do crime exigia que esse pessoal fosse apreendido para garantir que a justiça fosse ser feita, porque a gente já viu casos de alguns deles conseguirem fugir e tal. Se não fosse dada essa prisão preventiva, muitos mais teriam fugido, né? Então, a prisão preventiva existe para isso, mas ela o tempo que a pessoa ficou em prisão preventiva é descontado da pena a qual ela é sujeitada. Então, tem gente que vai ter já cumprido toda a sentença com esse tempo que eles ficaram em cana, né? E o caso da cabeleireira, só para deixar claro, caso alguém ainda tenha alguma dúvida, sim, ela foi condenada a 16, 17 anos, coisa assim, só que ela tem ali uma série de questões de redução de sentença ali, porque ela é mãe, porque ela é ré primária e por aí vai, que reduzem o tempo que ela ficaria em cana, e ao debitar também
esse tempo que ela já passou em cana, ela só vai ficar 1 ano presa. Então, para quem quer reduzir ainda mais a sentença dela, dada a severidade do que ela passou, procura se informar sobre exatamente quanto tempo ela vai ficar em cana. Depois ela ainda vai passar por restrição de liberdade por mais um tempo, não sei o que lá, patati patatá, mas ela não vai ficar muito tempo em cana. Ela não vai ficar muito tempo na colmeia. Os bolsonaristas adoram falar que ela vai ficar aos 17 anos para vender essa ideia de que eles são vítimas, que eles estão sendo perseguidos e por aí vai, mas não é o caso. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Tá. Eu acho que isso é tudo que eu tinha para falar de mais importante. Eu tenho algumas piadinhas, alguns memes para compartilhar com vocês depois. Se eu tiver tempo, eu coloco em vídeo para vocês, mas eu não sei se eu vou ter tempo agora. Tá bom? Então, ou talvez eu publique no Facebook ao longo da semana, eu não sei como eu vou fazer ainda. A gente vai vendo de acordo com o que for possível. No Facebook é o Facebook do canal que está na descrição. Se não aparecer nada em vídeo, talvez eu coloque no Facebook, ou talvez eu deixe para semana que vem, enfim. A gente vai vendo como vai fazendo a coisa aí dentro das possibilidades. Tá certo? Bom, é isso aí, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu vou me despedindo por aqui com o meu usual vida longa e próspera. Até mais!